Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o hábito de ranger os dentes e apertá-los involuntariamente acontece cerca de 30% da população. Bastante gente, hein? No Brasil, a taxa é ainda maior, podendo chegar a 40%. Você já ouviu falar sobre bruxismo, hein, Gabi? Gente, sabia que o estresse é um dos principais, se não o principal fator para o desenvolvimento do bruxismo? O cérebro em estado de alerta, atenção do dia a dia e noites mal dormidas influenciam diretamente. E o que pode parecer um detalhe traz consequências não só aos dentes, mas à saúde como um todo. Desgaste dentário, fratura, dores e até impactos na postura são alguns dos sinais desse distúrbio. Que não tem cura definitiva, mas é possível controlá-lo e amenizar os seus efeitos. Respira, não pira? Deve ser algum deles. Então vamos aprender sobre o assunto? Quem nos explica é o ortodontista Dr. Rafael de Valal. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por viver a tarde com a gente. Tudo bem, doutor? Prazer. Seja bem-vindo, pode se sentar. Obrigado. Doutor, quando a gente começa a falar sobre ranger os dentes, né? Eu brinquei no comecinho do programa. Como você tem dormido? Quando você acorda, parece que você acorda com um pouco de dor, essas coisas. Isso tem a ver, doutor? O que é o bruxismo? Tem muito, isso é um sinal que demonstra que o paciente está fazendo bruxismo normalmente, né? Normalmente é uma primeira pergunta que a gente faz nas consultas já. Né? O paciente acorda com cansaço muscular, com dor de cabeça, com dor na articulação muitas vezes, né? E não entende por que isso está acontecendo, né? Muitas vezes ele nem sabe que é ansioso, isso aqui é interessante, as pessoas estão ansiosas e algumas vezes nem sabem que estão, né? Uau. Esse acaba sendo um diagnóstico de ansiedade, algumas vezes, para o paciente que nem espera esse feedback nosso, assim, né? E quando a gente pensa em bruxismo, nossa, dá uma aflição só de pensar em você ali ranger os dentes, Sim. né? Algumas pessoas têm até o dente de cima e o de baixo, assim, mais desgastado, que os dois, em vez de ter a presinha, né, eles ficam mais... Ficam retos. Ficam retos. É incrível, né? É um sinal já que está mais avançado o bruxismo. Já é sinal de que é um paciente que faz bruxismo há um bom tempo, né? É interessante a gente falar assim, sobre as forças, né? Que a gente tem forças mastigatórias. Uma força, por exemplo, de uma mordida nossa, pode chegar a 50 quilos de força. É muita coisa. É muita coisa. A gente movimenta dentes ortodonticamente com 200 gramas. Alinhamos dentes com 200 gramas de força com aparelhos, né? Tanto com alinhadores como com aparelho fixo. E o paciente, ou né, a gente, pode ter uma força mastigatória de próximo de 50 quilos, né? Quantas vezes mais, né? Então, realmente, isso traz desgastes grandes, né? Existem dois tipos de bruxismo também, é interessante se falar. Existe o de ranger e existe o que a gente chama de cêntrico, que é só o apertamento. Isso é ATM, doutor, ou não tem nada a ver também? Então, a ATM é a articulação temporomandibular, né? O que acontece? A gente tem a cabeça da mandíbula, tem o disco articular, que protege como se fosse um amortecedor, da base do crânio, certo? Então, com esse apertamento ou com o ranger dos dentes, que é o tempo todo à noite, forçando isso com uma carga mastigatória enorme, esse disco articular muitas vezes vai desgastando. Então, as pessoas que falam, eu tô com problema na ATM, eu tô com dor, algumas vezes confundem com dor de ouvido também, né? Porque é uma região muito inervada e que às vezes até os otorrinos ficam um pouco atrapalhados no diagnóstico. Às vezes a gente tem que trabalhar, né, atuando junto com outros colegas, né, de outras áreas para a gente chegar no diagnóstico certeiro. E esse disco articular, ele uma vez desgastado, ele não regenera. Isso aqui é muito ruim. Olha! Né? Não é como uma estrutura óssea, por exemplo, que a gente tem uma fratura, vai lá, existe um tempo ali de regeneração e que fica tudo ok, né? O disco articular, que é o que protege, o que separa um osso do outro, né? Que está nos protegendo, ele depois de desgastado, ele não regenera mais. Então, é algo que a gente realmente tem que tentar ter esse cuidado o mais brevemente possível para que a gente consiga estancar esse problema sem causar maiores malefícios, né? Tanto em questões de ATM, de articulação, como dos desgastes dentários, como tu comentou, né, Gabriel? O bruxismo, a gente pode ter uma fase da nossa vida, tratar e não ter mais, ou se a gente tiver uma vez, a gente vai ter para sempre? Pode, porque o que acontece? O bruxismo, a principal causa do bruxismo é a ansiedade, né? A gente usa de artifícios odontológicos para diminuir este problema, né, que está exacerbado. Sim. Mas
O estopim é através da ansiedade, né? É uma forma inconsciente da gente liberar a ansiedade durante a noite, principalmente durante o nosso período noturno, onde a gente não tem nem como controlar, controlar e se cuidar, né? É meio que inconsciente, total, né? Porque total. você deita ali e daí você acorda no outro dia só com a dor e o estrago já foi feito. Né? Exatamente. E, doutor, pode acontecer, assim, eu queria que você falasse dos malefícios, mas entre eles, a própria assimetria do rosto pode acontecer por causa disso ou não? Pode, porque às vezes existe uma diferença de balanço da articulação, né? Às vezes o paciente tem um pouco de desvio de mordida, tem uma mordida cruzada, por exemplo, entende? Isso pode acabar exacerbando um pouco mais ainda, porque vai desgastar os dentes um pouco em plano daí. Tu pode desgastar um pouco mais um lado do que o outro, mas no caso que o paciente já não tem uma oclusão bem estabelecida, né? Bem equilibrada. Se o paciente tem uma oclusão bem equilibrada, normalmente ele vai fazer um desgaste em todos os sentidos mais ou menos padronizado, igual, né? Nos dois lados, digamos assim, ou na região anterior. Sim. E, doutor, como que é o tratamento? São aquelas plaquinhas transparentes que coloca para no dente não relar um no outro? Esse é o principal tratamento? Esse é o principal, né? Eu acho assim, é interessante, né, a gente conseguir tratar isso de forma multidisciplinar. Isso seria o ideal, né? Então, assim, algumas vezes é legal a gente indicar um psicólogo, um psiquiatra para também ajudar na questão da ansiedade, que é o estopim. É o gatilho, ele é a o causa, gatilho, né? Exato, né? E nós, na nossa área, a gente vai tratar normalmente, né, para tratar especificamente o bruxismo, é a placa de bruxismo, como componente número 1, tá? Porque a placa, ela é uma placa que a gente chama de miorrelaxante, ela relaxa um pouco a musculatura e com isso faz com que o paciente não comprime tanto a articulação e esteja com essas forças mastigatórias pressionando a articulação a noite toda. Mas também existem outras maneiras da gente melhorar isso, né? Uma outra é até a aplicação de botox no masseter, que é um músculo que faz o fechamento da mordida, para deixar ele um pouco mais relaxado, né? E não tá forçando tanto. Os alinhadores invisíveis, que são movimentos ortodônticos que a gente vai fazer para equilibrar mais, deixar tanto estética como função, eles também protegem um pouco, né? Porque ele tem uma camada, ela é mais fina, né? Do que a da placa de bruxismo, mas ela também protege e deixa os pontos de contato, digamos assim, oclusais mais equilibrados, então acaba dissolvendo um pouco aquela força em várias regiões, não num ponto só. Distribui, né? Distribui, então, né, o risco, por exemplo, de fratura, ele diminui muito, porque a gente tem uma camada protegendo, né, e tem toda essa região planificada ali que não vai estar intensificando tanto num ponto, né? Então, assim, existem várias maneiras da gente estar melhorando essa situação, né? Mas como vocês me perguntaram, bom, é uma solução definitiva? A definitiva realmente seria uma questão mais de tratar a ansiedade. A gente está tratando como se fosse por exemplo, um comprimido para dor de cabeça, mas não tratando a causa da dor de cabeça, entende? Você está tentando só dar uma qualidade melhor ali, mas você não está resolvendo o problema, né, doutor? Exato. Quando a gente fala de fratura, é possível a gente quebrar dente? O que pode acontecer se de repente não tratar? A gente vê, né, quase que diariamente pacientes, como tu comentou no início, né, são 40% da população que faz bruxismo, muita gente, doutor. É muita gente. Então, assim, tem crianças que fazem bruxismo. E gente que nem sabe, né? Os pais trazem no consultório, pô, meu filho está arranjando os dentes. Então, aí já está ligado a videogame, a falta de exercício físico, tem toda uma questão, né, hoje das crianças ficarem mais em casa e tal, com menos esporte, né, de soltar energia. E os adultos também, né, tá todo mundo sempre correndo atrás da máquina, tenso e tal, e, enfim, acho que a ansiedade é o ponto principal, né. E quase ninguém tá ansioso. Quase ninguém tá ansioso, não é? Quase ninguém tá ansioso, vai dormir com a cabeça pensando lá não sei na onde, né? Exato. Na hora de dormir, tem alguma coisa com relação a isso mesmo? Sei lá. Para relaxar? Para relaxar? Algum tipo de coisa que eu posso fazer na hora de dormir mesmo, para tentar, não sei, relaxar essa musculatura? Então, ao que cabe na nossa área, seria um relaxante muscular. Que também é um paliativo, certo? É mais ou menos como a aplicação do Botox também. Né? A gente vai relaxar, o paciente, digamos que ele está numa crise de articulação, está doendo, porque é uma região muito inervada a articulação. Né? Então o paciente sente dor
até ruídos no ouvido algumas vezes e tal. Meio que estrala, né, doutor? Exato. Tô achando que eu tenho. Eu também tô achando meio que eu tenho também. Porque então. você sente uma certa dor mesmo, né? Até uma dormência às vezes. Eu acordo com dor de cabeça, que a gente tava falando, acho que eu sinto que eu acordo assim, meio tensa, sabe? Então. E daí nós vamos uma consulta, então, doutor? Então, sugiro uma consulta, claro. E aí, assim, nesses momentos de maior crise, um relaxante muscular vai bem, entendeu? Mas, claro, ele é bem pontual, né? O paciente não vai ficar tomando relaxante muscular. Não pode tomar todos os dias, Exatamente. né? E é possível a gente fazer isso durante o dia, doutor? Porque eu também sinto que, às vezes, eu tenho colegas que falam assim, nossa, quando eu percebo, eu tô com a boca amarrada. Sim. Então, ou digitando, ou no trabalho, por exemplo. Isso também acontece? Também acontece. E assim, a gente tem uma dica para isso, né? Parece meio bobinha, mas funciona, tá? Então, por exemplo, a gente pergunta ao paciente, bom, tu trabalha como? Eu trabalho no computador, é sempre centrado no meu escritório. Cola um adesivinho no ladinho da tela para cada vez que tu olhar para lá, tu te observar para ver se tu está fazendo um apertamento. Porque como ele é de forma inconsciente, tu não tá nem sentindo o que tu tá fazendo. Tu vai sentir depois as consequências do apertamento, a dor na articulação, a dor de cabeça, porque todo o sistema musculatório está ligado um ao outro, né? Tu está tensionando aqui, daqui a pouco essa musculatura aqui, né, o parietal, que é essa região aqui, daqui a pouco começa a te apertar, tu começa a ter dor de cabeça também. Mas no momento que tu está fazendo apertamento, tu não sente. Então, algumas vezes essa dica é interessante, tu botar um lembretezinho em algum local, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, um Uber, que está sempre no carro. Também coloca um adesivinho, coloca um chaveirinho no espelho, alguma coisa para que cada vez que olhe para esse objeto, se fiscalize. Olha só. Né? Então, durante o dia é o que se pode fazer, né? Eu tento colocar a língua no céu da boca, tipo, descansar a língua no céu da boca, porque também eu tenho essa mania de quando tá com a boca, não tô falando, que é raro, tá forçando, sabe, o dente, daí eu tento às vezes colocar a língua no céu da boca para não ficar com a boca totalmente fechada, porque eu sinto que eu faço força também. E doutor, por exemplo, quem tá com o esposo, por exemplo, à noite, consegue ouvir o ranger dos dentes? Algumas vezes sim. Né? Aí entra naquela situação que eu falei, existem os dois tipos de bruxismo. Tem gente que fala, não, mas ele não faz bruxismo, mas ele faz o apertamento daí. Então não vai causar o desgaste, mas vai causar problema na articulação, dores de cabeça, dores na cervical, entende? Mas sim, o paciente que faz bruxismo excêntrico, que a gente fala, que é o ranger os dentes, com certeza o cônjuge está ouvindo, né? Os pais com os filhos também acontece muito isso. É bom que ajuda, né? Se você escutar, fala, tem uma coisa estranha aí, tá roncando, tá... É uma forma de diagnosticar, com certeza, né? Exatamente. Doutor, onde você mora, doutor? O senhor não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Veio passar um tempo aqui, fazer algumas palestras? O que o senhor veio fazer, doutor? A gente veio divulgar o nosso trabalho, né? A gente tem o nosso trabalho nossa especialização é focada em ortodontia, né? Então, assim, principalmente com alinhadores invisíveis. A gente tem uma empresa nacional, né, que atua nesse segmento, atendendo colegas também. Mas a questão do bruxismo está muito interligada a esses tratamentos a tudo também. isso. Né? Que interessante, doutor. Então, seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Quando estiver por aqui, pode passar no Viva Tarde, que a gente vai adorar. Um enorme prazer, com certeza. Agradeço muito. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet. Os contatos todos estão no nosso Instagram. Aproveita para fazer perguntas que o doutor responde depois. Responde, doutor? Com certeza. Prazer.